passar por um procedimento estético em busca de reduzir aquela gordurinha localizada que tanto te incomoda, mas ao invés disso, você acabar com mais volume na área tratada do que tinha antes. Eita, parece contraditório, né? Mas isso pode acontecer e é o que chamamos de hiperplasia adipocitária. Hoje nós vamos entender mais sobre esse efeito colateral que pode ser mais comum do que a gente imagina. A criolipólise se tornou um procedimento estético mais procurado para quem deseja se livrar da gordura localizada sem recorrer à cirurgia. Utilizando, temperaturas extremamente baixas, a técnica ela atua destruindo as células de gordura que são posteriormente eliminadas pelo próprio corpo em um processo bem complexo, e eu ensino isso em um outro vídeo. Eu vou deixar o card aqui e aí depois você vai lá assistir para você entender como é todo esse processo. Mas o que acontece quando ao invés de diminuir a gordura na área tratada, ela aumenta? É aqui que entra a hiperplasia adipocitária paradoxal. É um fenômeno onde observa-se um crescimento anormal da quantidade de células de gordura dos adipócitos, justamente no local onde foi realizada a criolipólise. Então, os pacientes afetados por essa condição, eles vão desenvolver uma grande massa subcutânea bem demarcada e é pouco sensível ao toque. Nos exames de ressonância magnética foi revelado um acúmulo significativo de tecido adiposo, confirmando o diagnóstico de hiperplasia adipocitária paradoxal. Histologicamente, a gordura hiperplásica após criolipólise apresenta menos adipócitos funcionais, menos vasos sanguíneos locais. Os adipócitos eles eram ligeiramente menores, desorganizados em forma, tamanho, e eles possuíam também bordas irregulares em comparação à área em que não foi tratada. A epiderme e a derme elas estavam normais, e o bom é que não foi observada a presença de lipoblastos, que é um marcador de neoplasia maligna. Então, a hiperplasia adipocitária paradoxal após a criolipólise, ela não é cancerígena. A verdade é que ainda não sabemos por que isso acontece. A ciência ainda busca uma resposta definitiva, mas uma das hipóteses é que certos adipócitos, as células que armazenam a gordura, elas são capazes de resistir ao frio intenso e de alguma forma elas se multiplicam em resposta ao tratamento, o que vai resultar na hiperplasia adipocitária paradoxal. E a hiperplasia é justamente a multiplicação de células. Então, enquanto a hipertrofia é o aumento do volume daquela célula, a hiperplasia é o aumento da quantidade de células. Nesse caso aqui, que a gente está falando, vai ter o aumento da quantidade de adipócitos. Com a criolipólise, a gente promove a diminuição da quantidade de células de gordura. Então, imagine, se a gente tem uma área ali que possui 100 adipócitos, depois da realização da criolipólise, a gente vai ter 70 células de adipócitos, mais ou menos, tá? Um exemplo. Estou exemplificando para a gente poder entender melhor. Então, a criolipólise, ela vai diminuir a quantidade de células de gordura. Então, se a gente tinha 100 células, após a realização da criolipólise, a gente vai ter 70, a gente vai ter 50, 60. Mas se houver uma hiperplasia adipocitária paradoxal, ao invés da gente ter a diminuição e ter 50, 70 células, a gente vai aumentar a quantidade de células, de adipócitos. Então, a gente vai ter, ao invés de 100, a gente vai ter 150, a gente vai ter 200. A gente aumenta a quantidade de adipócitos. A manifestação dessa condição, ela pode variar, surgindo de 3 a 12 meses após a realização do procedimento. Muitas vezes, após a criolipólise, há uma redução inicial da gordura na área tratada. E aí, depois de ter essa diminuição, que vai ocorrer o aumento da quantidade de células. E como eu falei, isso pode acontecer de 3 meses até 1 ano. Então, tem casos de pessoas que após 1 ano da realização da criolipólise, manifestou a hiperplasia adipocitária. Os estudos indicam que a hiperplasia adipocitária paradoxal é mais comum em homens. Finalmente alguma coisa aí para os homens, porque normalmente é tudo para as mulheres, mas a prevalência maior é em homens, especialmente na região inferior do abdômen, nos flancos ou nas costas, e pode ter uma predisposição genética. Mas a hiperplasia adipocitária, ela também acontece em mulheres.
É importante destacar que a ocorrência da hiperplasia adipositária paradoxal não é culpa do profissional que realizou a criolipólise, mas sim uma resposta inesperada do corpo, né, do organismo ao tratamento. E é inesperada mesmo, porque a gente não sabe quando vai ocorrer e nem quem vai ocorrer. Inclusive, foi até por causa dessa complicação que eu parei de fazer a criolipólise. Eu fazia muito, foi bem no momento, né, que o procedimento estourou, então tinha muita gente fazendo, querendo fazer, e como os estudos eles mostravam, né, que essa intercorrência ela acontecia muito raramente, eu resolvi, né, oferecer o procedimento para as minhas clientes e eu fiz em mim também, era ótimo, maravilhoso, eu amava. Nenhuma cliente minha teve essa complicação, mas eu comecei a ver que os casos estavam aumentando muito e colegas, né, bem próximas começaram a relatar casos e aí eu me assustei, né? E foi quando, né, eu decidi não fazer mais criolipólise. Afinal de contas, essa reação era algo que não dependia de mim, não estava sob o meu controle. Por isso que eu parei de fazer criolipólise. E aí, só para você ter uma ideia, em 2014 foi relatado um caso a cada 20 mil pessoas. Em 2015, passou para 2 casos a cada 422 pessoas. Em 2016, passou para 4 casos a cada 510 pessoas. Foi relatado um crescimento 100 vezes maior e ainda com subnotificação. Atualmente eu nem sei, né, como é que anda isso. Pelo que eu vi, esses números, né, eles não foram atualizados, infelizmente. É o quê? De onde? Notificação o quê? Subnotificação. 100 vezes, teve o aumento de 100 vezes e com subnotificação. Ou seja, né, ainda tem maior. Ainda tem mais gente. Agora a gente passa para o tratamento, né? Se ocorrer uma hiperplasia adipositária paradoxal, o que fazer? A abordagem comum inclui procedimentos cirúrgicos como lipoaspiração ou abdominoplastia para poder remover o excesso de gordura. E um outro tratamento proposto envolve injeções de ácido deoxicólico. Teve alguns casos, né, em pessoas que teve a hiperplasia e foi submetida a uma nova sessão de criolipólise. E aí a hiperplasia aumentou. Portanto, não pode tratar a hiperplasia paradoxal adipositária com sessões de criolipólise, tá? Então, se você fez a criolipólise e ocorreu, né, uma hiperplasia adipositária paradoxal pós-criolipólise, não faz uma nova sessão de criolipólise. E por um período, né, um período curto, mas chegou a ocorrer, tinha profissionais ensinando a tratar a hiperplasia pós-criolipólise com novas sessões de criolipólise. Então não faça isso, porque estudos científicos, né, mostraram que há um aumento ainda maior dessas células de gordura. É vital que tanto profissionais quanto pacientes estejam cientes dos possíveis riscos e saibam identificar os sinais da hiperplasia adipositária paradoxal. Conhecimento é poder, especialmente quando se trata de procedimentos estéticos. Apesar de não termos certeza sobre o porquê que a hiperplasia adipositária pós-criolipólise acontece, a gente tem alguns aspectos clínicos bem comuns. São eles, como eu falei, né, tem uma maior prevalência em homens. Um outro ponto é quando a gente realiza, né, a criolipólise com um aplicador grande e com vácuo, e ocorre também, né, mais na região inferior do abdômen em pessoas com idade média de 50 anos, mas varia entre 38 a 57 anos. E o principal fator é a predisposição genética. É bom a gente saber disso para a gente ir evitando, né, algumas coisas para poder evitar essa complicação. Mas eu reforço, essa intercorrência não é culpa do profissional, é uma resposta do organismo. E aí vai depender, né, do organismo de cada cliente. A hiperplasia adipositária paradoxal é um lembrete de que mesmo os procedimentos considerados seguros, não invasivos e feitos corretamente, ainda assim podem ter complicações inesperadas. Por isso que é super importante a gente saber disso, informar todos os riscos, né, para os nossos clientes e não esquecer jamais do termo de responsabilidade antes da realização do procedimento. Esse passo aqui é importantíssimo. Agora me conta aí se você já soube de alguém que teve hiperplasia adipositária paradoxal após a criolipólise.
como é que foi tudo isso. Fala aqui pra mim também se você usa o termo de responsabilidade, é super importante. Compartilha aí comigo suas dúvidas, suas experiências, que eu vou amar continuar conversando com você. Se meu conteúdo te ajuda ou já te ajudou e você puder, seja membro e apoie o nosso canal. Assim eu posso continuar dedicada a compartilhar mais e mais conhecimento com você. O link para isso está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Para me ajudar, deixa o seu like no vídeo, comenta muito, compartilha com todo mundo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita pra gente não se desgrudar mais. Você percebeu aqui que eu quis gritar, mas não gritei, me controlei, né? Baixei aqui a voz para não estourar o seu ouvidinho por aí. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Isso é se controlar. Claro.